cultivo de plantas medicinais nativas do Brasil ainda é muito recente, existindo poucos trabalhos relacionados a estas plantas. As mais cultivadas no país ainda são aquelas trazidas da Europa, Ásia e África, na época dos colonizadores e da imigração. Plantas essas que têm muita literatura disponível, principalmente no exterior. Algumas espécies se adaptaram bem ao nosso clima e solo e hoje são consideradas nativas e crescem naturalmente em várias regiões do país. As plantas medicinais são fontes indispensáveis na produção de remédios farmacêuticos e fitoterápicos, apesar de todo o progresso da química orgânica sintética e biotecnologia. A principal fonte de plantas medicinais utilizadas em drogas são as plantas nativas, principalmente em países em desenvolvimento. Apenas uma pequena parte da matéria-prima é produto do cultivo. A coleta de plantas medicinais nativas apresenta várias desvantagens, por isso o interesse no cultivo dessas espécies tem aumentado. Pesquisas fitotécnicas, ou seja, manejo e cultivo, vêm sendo conduzidas para investigar a influência da adubação sobre a biomassa e o rendimento de compostos secundários de interesse em plantas com potencial terapêutico. É de fundamental importância que esses estudos sejam desenvolvidos de acordo com as condições de clima e solos regionais, uma vez que a produção de princípios ativos pelas plantas pode ser afetada por fatores ambientais e fisiológicos do cultivo, principais obstáculos ao seu processamento nas indústrias de fitomedicamentos e cosméticos. Os resultados têm se mostrado variáveis em função da espécie cultivada e do tipo de adubo empregado, sendo que grande parte dos trabalhos são restritos a comparações entre adubos orgânicos, químicos ou mistura de ambos, sem dispensar maior atenção às fontes de adubação orgânica. Existem poucas referências sobre adubação química e exigências nutricionais de plantas medicinais no Brasil. Os adubos químicos, em poucos casos, são prejudiciais aos teores de princípios ativos das plantas, quando usados dentro dos limites técnicos. O incremento de biomassa pode compensar uma diminuição no teor de fitofármacos, mas depende da análise econômica que deve ser feita em cada situação. Apesar dos estudos com plantas medicinais estarem em ascensão na área agronômica, poucas espécies são cultivadas. Em relação às plantas nativas, a situação é ainda mais acentuada. As pesquisas sobre cultivos ainda são incipientes. Há necessidade de estudos sobre as espécies medicinais quando submetidas às técnicas de produção sem influenciar o valor terapêutico da planta. Isso considerando-se o fato de que os princípios ativos podem sofrer alterações conforme as técnicas de cultivo. A maior parte dos estudos com plantas medicinais relaciona-se à identificação dos compostos químicos e à farmacologia, sendo escassos os estudos agronômicos nesta área. Além disso, o cultivo racional de uma espécie medicinal nativa é um processo contínuo, que devem ser direcionados em função das descobertas de pesquisas realizadas em áreas afins, embora com objetivos distintos. Fatores como fertilidade do solo, fotoperíodo, temperatura, umidade e altitude exercem grande influência sobre as plantas medicinais. O desenvolvimento vegetal e a produção de óleos essenciais em plantas aromáticas são influenciados por vários fatores ambientais, incluindo condições edáficas. Nesse sentido, os macronutrientes NPK atuam influenciando vários eventos bioquímicos no metabolismo primário e secundário de plantas. A aplicação de fertilizantes em plantas aromáticas normalmente afeta a produção de óleos essenciais e, portanto, há necessidade de se avaliar as exigências de cada espécie, bem como o manejo adequado da adubação. Vários trabalhos têm apontado a influência da adubação sobre a biomassa, o rendimento de óleos essenciais e de metabólitos secundários de interesse em diferentes espécies medicinais. Existem diferenças em função da espécie e dos adubos utilizados. Os trabalhos são restritos à comparação entre adubos orgânicos, químicos ou mistura de ambos, sem dispensar maior atenção às fontes de adubação orgânica. De maneira geral, o uso de grandes quantidades de adubo orgânico em plantas medicinais resulta em maior rendimento de óleo essencial. No cultivo de plantas medicinais, é preferível utilizar adubos orgânicos em vez de adubos minerais,
para preservar os princípios ativos. O adubo orgânico é o fertilizante mais tradicional da história da agricultura. Pode ser constituído por dejetos animais, palhadas, resíduos do processamento industrial, materiais fermentados aeróbica ou anaerobicamente e mesmo materiais carbonatados de origem fóssil, como as tufas e resíduos na compostagem. A possibilidade de se produzir o adubo no próprio local, a baixo custo com resultados satisfatórios, tem deixado grande parte dos produtores estimulados com os processos orgânicos de produção. Além de ser benéfico ao processo produtivo, comparando seus adubos minerais, melhora o solo com aumento do número de espécies de micro-organismos e materiais orgânicos. Os resíduos orgânicos liberam os nutrientes para as plantas mais lentamente que os adubos químicos. Porém, essa liberação é realizada constantemente, resultando em benefícios não só químicos, mas também físicos para o solo, como a melhoria da estruturação, aeração, drenagem e retenção de água, diminui perdas por erosão e melhora a capacidade tampão do solo. Possui efeitos sobre as propriedades biológicas do solo, favorece o controle biológico devido à maior população microbiana e melhora o fornecimento de nutrientes. Em geral, os adubos orgânicos apresentam teores de macronutrientes muito menores do que os adubos minerais. São empregados principalmente como fonte de nitrogênio, além de micronutrientes. A adubação orgânica garante produtividade semelhante ou maior do que obtida com os adubos minerais. Nutricionalmente, o resíduo orgânico serve como fonte de NPK e micronutrientes. Biologicamente, influencia as atividades dos organismos da microfauna e microflora, e fisicamente promove boa estruturação do solo, aumentando a agregação, aeração e retenção de água, entre outros. Doses elevadas na combinação NPK aumentam o teor de óleo nas plantas em função do aumento do diâmetro das glândulas de óleo. É importante, entretanto, se estudar o efeito da adubação mineral, pois nem sempre os adubos orgânicos estão disponíveis e às vezes seu custo pode ser elevado, como por exemplo o humus de minhoca e o esterco de aves. Por outro lado, os aumentos de biomassa podem compensar uma redução de teor de fitofármacos, mas dependem da análise econômica que deve ser feita em cada situação. A vantagem do adubo mineral é a rápida resposta das plantas, visto que apresentam um desenvolvimento acelerado em razão de suas necessidades imediatas serem atendidas. Por outro lado, os fertilizantes minerais têm alto custo para o produtor devido ao gasto energético com a produção e transporte até a propriedade rural, além de efeitos negativos sobre a vida microbiana do solo, sua degradação, salinização, acidificação e desertificação quando utilizados de forma inadequada. Dessa forma, a utilização do adubo orgânico em relação à aplicação de fertilizantes químicos é significativa, principalmente pela liberação gradual dos nutrientes medida em que são demandados para o crescimento da planta. Se os nutrientes forem imediatamente disponibilizados no solo, como ocorre com os fertilizantes químicos, podem ser perdidos por volatilização, em especial o nitrogênio, fixação, no caso do fósforo, ou lixiviação, principalmente o potássio. O uso de matéria orgânica no solo como fonte de nutrientes para as plantas tem aspectos positivos na qualidade do produto colhido e do solo, uma vez que sua incorporação, em especial o esterco, tem demonstrado tratar-se de uma prática viável no incremento da produtividade. A quantidade de nitrogênio presente no esterco é o principal responsável pelo crescimento vegetativo das plantas e induz o aumento do rendimento total de biomassa e o rendimento total de óleo essencial.